Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos. Compartilhe com quem você ama. Capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um filho varão, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma filha, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, o qual os oferecerá perante o Senhor, e por ela fará expiação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que dá à luz varão ou fêmea. Mas se não puder trazer um cordeiro, então trará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para expiação do pecado. E o sacerdote por ela fará expiação, e será limpa. Capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o homem tiver na pele da sua carne alguma inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e houver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da carne, praga de lepra é. E o sacerdote, vendo-a, o declarará imundo. Mas, se a mancha lustrosa for branca na pele da sua carne, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará. E, eis que, se a praga, conforme o seu parecer, parou, e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará 2ª vez. E, eis que, se a praga escureceu, e a praga não se estendeu na pele, então o sacerdote o declarará limpo. Praga é, lavará as suas vestes, e será limpo. Mas, se a pústula se estender muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, mostrar-se-á 2ª vez ao sacerdote, e o sacerdote examinará. E eis que, se a pústula se estendeu na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é. Quando também no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se houver tumor branco na pele, o qual tornou branco o pelo, e houver na carne viva sinal de vida, lepra inveterada é na pele da sua carne, e o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará, porque imundo é. Mas, se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará. E eis que, se a lepra tiver coberto toda a sua carne, declarará limpo o que tem a praga. Tudo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, imundo será. E o sacerdote examinará a carne viva, e o declarará imundo. A carne viva é imunda, lepra é. Ou, tornando-se a carne viva em branca, então virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. Quando também a carne, em cuja pele houver forúnculo, sarar, e, em lugar do forúnculo, houver uma inchação branca, ou mancha lustrosa, branca, avermelhada, mostrar-se-á ao sacerdote, e o sacerdote examinará. E eis que,
Se parecer mais profunda do que a pele, e o pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, no forúnculo florescida. Mas se o sacerdote, vendo-a, nela não houver pelo branco, e não parecer mais profunda do que a pele, e estiver escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E, se muito se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é. Mas se a mancha estiver parada no seu lugar, e nela não se estender, é cicatriz do forúnculo, e o sacerdote o declarará limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e o lugar da queimadura houver uma mancha lustrosa, branca, avermelhada ou branca, e o sacerdote a vir, e eis que o pelo se tornou branco na mancha lustrosa, e esta parecer mais profunda do que a pele, lepra é. No lugar da queimadura floresceu, e o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas, se o sacerdote a vir, e eis que nela não houver pelo branco, e não estiver mais profunda do que a pele, e estiver escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se muito se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas, se a mancha lustrosa estiver parada no seu lugar, e nela não se houver estendido na pele, e estiver escura, é inchação da queimadura, e o sacerdote o declarará limpo, porque cicatriz da queimadura é. E quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, então o sacerdote examinará a praga, e eis que, se parecer mais profunda do que a pele, e nela houver pelo amarelo fino, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou da barba é. Mas, se o sacerdote, vendo a praga da tinha, não parecer mais profunda do que a pele, e nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se houver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais profunda do que a pele, então será rapado, mas a tinha não se rapará. E o sacerdote encerrará o que tem a tinha por mais 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se a tinha não se houver estendido na pele, e não parecer mais profunda do que a pele, então o sacerdote o declarará limpo. Lavará as suas vestes, e limpo estará. Mas se a tinha muito se houver estendido na pele, depois da sua purificação, então o sacerdote a examinará. E eis que, se a tinha se houver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, ao seu parecer, estiver parada, e nela houver crescido pelo preto, a tinha está sã, limpo está, e o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem manchas na pele da sua carne, manchas brancas, então o sacerdote examinará. E eis que, se na pele da sua carne houver manchas brancas, embaçadas, mancha lustrosa é que floresceu na pele, limpo está. E se o homem perder os cabelos da cabeça, calvo é, mas limpo está. E se perder os cabelos da frente da cabeça, meio calvo é, mas limpo está. Porém, se na cabeça ou na frente dela houver praga branca, avermelhada, lepra floresceu na sua calvície ou na sua meia calvície. Então o sacerdote o examinará. E eis que, se o tumor da praga for branco, avermelhado na sua cabeça ou na sua frente, como a lepra da pele da carne, leproso é o tal homem. Imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. E o leproso, em quem houver a praga, trará as suas vestes rasgadas e a sua cabeça descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo. Imundo está. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã ou em roupa de linho, ou em urdume, ou em trama de linho ou de lã, ou em alguma coisa de couro,
e a praga for esverdeada ou avermelhada, na roupa, ou no couro, ou no urdume, ou na trama, ou em alguma coisa de couro, praga de lepra é, e será mostrada ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga, e encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia examinará a praga. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no urdume, ou na trama, ou no couro, seja em qualquer obra em que se faz uso, lepra roedora é a praga, imunda está, pelo que queimará aquela roupa, ou o urdume, ou a trama de lã ou de linho, ou qualquer coisa de couro em que houver praga, porque lepra roedora é, em fogo se queimará. Mas, se o sacerdote, vendo-a, eis que a praga não se houver estendido na roupa, nem no urdume, nem na trama, nem em qualquer obra de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que estiver a praga, e o encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote examinará, depois que a praga foi lavada. E se a praga não mudou a sua cor, nem a praga se estendeu, imunda está, em fogo se queimará. É uma coisa roída, seja a mancha de um lado ou do outro. Mas, se o sacerdote a vir, e eis que a praga, depois de lavada, se tornou escura, então a rasgará da roupa, ou do couro, ou do urdume, ou da trama. E se ainda aparecer aos olhos na roupa, ou no urdume, ou na trama, ou em alguma coisa de couro, praga florescente é. Com fogo se queimarás aquilo em que estiver a praga. Mas a roupa, ou o urdume, ou a trama, ou qualquer coisa de couro que lavares, e a praga se retirou deles, então se lavará segunda vez, e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na roupa de lã ou de linho, ou no urdume, ou na trama, ou em qualquer coisa de couro, para declará-la limpa ou imunda. Queridos irmãos, o Ministério Apoema, a Palavra Viva, tem um projeto de levar a Bíblia completa para os 7 idiomas mais falados no mundo. Considere ser colaborador nessa grande comissão. Faça sua doação no Pix abaixo fixado. Toda semente nas mãos de Jesus é multiplicada. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Obrigado por acompanhar esta leitura. Inscreva-se no canal para continuar explorando a Palavra de Deus. Shalom.